a gente traz notícias não muito agradáveis. Quem acaba de entrar no olho do furacão é o ministro da Economia, Paulo Guedes. O Tribunal de Contas da União vai apurar a suspeita de fraudes com fundos de pensão e das estatais. Ele é o padrinho da reforma da Previdência que está em discussão no Congresso. Pois é, a gente conversa agora pela web com a Maria Lúcia Fatorelli. A Maria Lúcia é auditora fiscal aposentada da Receita Federal. Oi, Maria Lúcia, tudo bom? Tudo bem? Boa tarde para vocês, Thalita, Marinelli, todos os participantes e ouvintes aí do programa. Boa tarde, Boa seja tarde. bem-vinda. Explica pra gente como essa denúncia em relação ao Paulo Guedes pode influenciar na discussão da reforma da Previdência e se há interesses particulares de Paulo Guedes nessa reforma. Olha, esse tema é gravíssimo, né? Ainda está em apuração. Mas as denúncias são muito graves. Porque o que está por trás dessa reforma da Previdência, quando ele fala que ele quer economizar 1 trilhão de qualquer jeito, é preciso que as pessoas entendam que esse 1 trilhão que ele quer economizar vai deixar de ser pago em aposentadorias, em pensão, em benefícios, em auxílio invalidez, auxílio doença, auxílio maternidade, etc. Não é? Então, esse 1 trilhão que ele quer economizar vai deixar de chegar nas mãos das pessoas, vai deixar de movimentar a economia, porque quem recebe os seus benefícios vai à feira, vai ao supermercado, contrata uma faxineira, etc. Então, quem recebe esse dinheiro, a faxineira que recebe, vai à feira. Então, movimenta toda a economia do país. Essa reforma, ela representa um dano enorme. E o que está por trás dela é o interesse da capitalização, que é o carro-chefe defendido pelo Paulo Guedes, que nada mais é do que uma aplicação de alto risco e alto custo, altíssimo custo, porque os fundos que recebem essas aplicações não ficam com esse dinheiro, aplicam em investimentos, muitas vezes de alto risco, que é o que mais existe nesse momento no mundo inteiro. Então, essa denúncia, ela é muito grave, até porque tem também uma denúncia de que o próprio Paulo Guedes participou da implantação desse modelo no Chile e que ele, inclusive, dirigia uma das instituições que recebiam essas contas. O que aconteceu lá no Chile? A maioria dessas empresas, desses fundos, quebraram. E hoje o Chile é campeão de indigência de idosos. Idosos estão jogados nas ruas. E o índice de suicídio de idosos no Chile é o mais elevado de toda a América Latina, por causa dessa situação de empobrecimento e de total impossibilidade de sobreviver com meio salário mínimo, porque depois que esses fundos de capitalização quebraram e pararam, ficaram impossibilitados de pagar os benefícios, o Estado recriou uma modalidade de aposentadoria, de previdência, que paga apenas meio salário mínimo para os idosos. Então, há poucos dias nós tivemos um especialista do Chile durante o lançamento da Frente Parlamentar da Previdência, e ele explicou que realmente o drama dos idosos lá é gravíssimo. Eles têm que escolher entre usar esses, em torno de R$600, porque o salário mínimo lá, se transformados em reais, estaria em torno de R$1.200. Então, os idosos que recebem cerca de R$600 têm que decidir se vão pagar uma moradia, imagina uma moradia por R$600, ou se vão comprar os seus remédios, ou se vão comer. Não dá para fazer as três coisas. Maria Então, Lúcia, eu queria te perguntar uma coisa. O Bolsonaro, voltando lá de Israel, ele disse que agora resolveu conversar com os partidos políticos. Eu queria saber se isso é a nova ou é a velha política. Olha, é a velha política, não é? E quando fala conversar, os jornais já noticiaram que ele vai distribuir cargos, que cargos estão à disposição. Ele já falou até em pagar bônus. O que é bônus? Pois Não é. é?
eu deixo aí para as pessoas pensarem, o que pode ser esse bônus, não é mesmo? E além de liberar emendas, porque vocês sabem que todos os parlamentares apresentam emendas ao orçamento federal e prometem a realização daquelas emendas para a população local, onde eles têm os seus redutos eleitorais. Sim. Isso em si não é uma irregularidade, porque o deputado, em tese, é o representante daquela parcela da sociedade e é legítimo que ele lute por uma ponte que precisa ser construída, por uma escola, hospital, etc. Porém, o que a gente condena é a moeda de troca. O governo tem que liberar emendas de todos e não daqueles que se declararem a favor da destruição da Previdência Social, como a gente conhece. Porque essa PEC é isso, é a destruição. Sim. Nesse momento acontece uma sabatina no Senado com o ministro Paulo Guedes. Da última vez que ele foi sabatinado, ele inclusive falou em deixar o cargo, caso não exista o interesse que essa reforma passe. Qual a sua expectativa? Olha, esse terrorismo, né? Se a reforma não passar, eu saio. Outro dia ele falou que se a reforma não passar, os servidores públicos não terão seus salários pagos. Cada hora é um tipo de terrorismo, né? Nada disso precisa, isso é puro terrorismo, tá? O interesse nessa reforma é interesse do mercado, porque desde a Constituição de 88 até 2015, inclusive, só a arrecadação das contribuições sociais deram conta de cobrir todo o gasto da Seguridade Social, não só da Previdência, da assistência e da saúde, tudo. Em 2016, é que a arrecadação das contribuições já não foi suficiente sozinha, o governo precisou fazer um aporte, mas nem aí nós teríamos que falar em déficit, porque o artigo 195 da Constituição prevê a participação dos orçamentos públicos e de todas as contribuições. Então, quem fala em déficit, minhas prezadas Thalita e Maria Amélia, nunca leu o artigo 195 da Constituição. Eu acho que se os seus ouvintes aí desse programa procurarem lá a Constituição Federal, dá uma lida no artigo 195 e no 194 também. O 194 criou a Seguridade Social, que é o programa social mais importante do Brasil, é o nosso maior patrimônio social. E aí, nós não estamos falando só de aposentadoria, não. Nós estamos falando da aposentadoria, nós estamos falando da assistência social, importantíssima para um país tão injusto como o Brasil, saúde pública. O que a gente devia estar discutindo é a melhoria do SUS, é a melhoria dos programas de assistência, porque como pode um Brasil tão rico como é o nosso país ainda ter tantas pessoas abandonadas na indigência e recebendo um benefício tão baixo? Eu queria aproveitar para dar um dado que a gente está pesquisando. Nós temos, em valores de dezembro de 2018, de lá para cá variou muito pouco, 1,270 trilhão na conta única do Tesouro. Imaginem isso. 1,270 trilhão, quase 20% do PIB. Isso é dinheiro de sobra de arrecadação, tributos que pagamos e que o Tesouro Nacional não vem gastando em educação, em saúde, etc., por causa daquela emenda constitucional 95, que estabeleceu teto para tudo. O limite máximo de gasto é aquele valor de 2016 corrigido pela inflação de acordo com o IPCA. Então, sobra dinheiro de arrecadação e sobra também dinheiro de títulos da dívida pública, que são emitidos além da necessidade. Então, imaginem, guardados lá, formando o que tecnicamente eles chamam de colchão de liquidez, uma segurança para quem tem juros a receber do governo. Por que esse dinheiro não está irrigando a economia? Não é? Maria Lúcia, muito obrigada pela aula sobre Previdência aqui no Bom para Todos. A gente continua acompanhando a tramitação da reforma, inclusive hoje vamos ainda acompanhar Paulo Guedes sendo sabatinado. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço e convido todos vocês a acessarem a página da Auditoria Cidadã da Dívida, no Facebook e também na web, auditoriacidadã.org.br, que lá a gente coloca muitas matérias sobre a Previdência, sobre o endividamento público, em linguagem acessível, porque as pessoas que pagam a conta e que serão sacrificadas com essa destruição aí proposta pela PEC 6 precisam ter acesso a essas informações. Perfeito. Muito obrigada, Maria Lúcia. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.